Fala pessoal, eu sou o Geeks, este é o canal Geeks Memory e bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo. Na parte 1, nós relembramos algumas franquias que desapareceram aos poucos, algumas famosas, outras injustiçadas. Mas agora vamos descobrir muitas outras. Aqui estão outros grandes jogos, franquias amadas, nomes que marcaram gerações inteiras e que mesmo assim estão há mais de 10 anos sem receber um jogo novo. Se você achou a parte 1 nostálgica, então se prepare, já deixa o like e bora pro vídeo. Em 15º lugar temos a franquia Ecco the Dolphin. Ecco the Dolphin não era somente um jogo, era uma experiência estranha e quase filosófica da SEGA. Com uma trilha sonora atmosférica e bem ambientada, uma narrativa profunda e uma dificuldade brutal, a série se destacava por tratar o oceano como algo misterioso e até mesmo assustador às vezes. O último jogo saiu nos anos 2000 e desde então, Ecco virou um símbolo de uma era em que os jogos ousavam ser diferentes e não somente jogavam para o mainstream. Em 14º lugar, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs nasceu como um clone de GTA e morreu como um dos jogos de mundo aberto mais subestimados da sua geração. Ambientado em Hong Kong, com foco em artes marciais, uma narrativa policial e combate corpo a corpo, o jogo conquistou fãs fiéis. Mesmo assim, nunca recebeu uma sequência. Um clássico moderno que simplesmente foi abandonado. Seu último título foi de 2012, lançado principalmente para Xbox 360, PS3 e acredito que tem uma versão para PS4. Em 13º lugar, temos a franquia Jak and Daxter, que foi um dos pilares principais da geração do PlayStation 2. A franquia evoluiu de plataforma colorida para uma série mais madura, acompanhando o crescimento do seu público. Porém, apesar da sua base de fãs fiéis, o seu último jogo saiu em 2009 e desde então, Jak virou apenas uma memória, enquanto os fãs seguem esperando por um retorno que nunca vem. Quem sabe a Sony resolve voltar nos próximos anos com essa franquia. Em 12º lugar, Legacy of Kain, da empresa Eidos. Legacy of Kain não era somente um jogo de ação, era uma aula de narrativa. Com personagens complexos, diálogos profundos e uma história cheia de paradoxos temporais, a série virou uma referência. O último capítulo saiu em 2003, quando a Eidos já havia sido comprada para Square Enix. Mais de 2 décadas depois, ainda é lembrado como uma das histórias mais ambiciosas dos games, e que a sua fanbase continua esperando por uma continuação para encerrar esse ciclo. Recentemente tivemos uma coletânea, mas nada de um novo jogo. Em 11º lugar, temos uma das franquias que foi um dos pilares do gênero 3D plataforma, Banjo-Kazooie, uma das franquias mais queridas da época da fanbase do Nintendo 64 e dos fãs da Rare. Banjo-Kazooie definiu uma geração, com seu humor, trilha sonora inesquecível, frases criativas e personagens carismáticos. O último jogo saiu em 2008, quando a Rare já havia sido comprada pela Microsoft, e em uma versão não muito similar com o que os fãs estavam acostumados, já que você utilizava de um carro para jogar com Banjo-Kazooie. E desde então, Banjo vive apenas de nostalgia e participações especiais, como em Super Smash Bros. Para Switch. Os pedidos dos fãs têm sido desesperados para o retorno dessa franquia tão querida. Em 10º lugar, temos uma franquia de luta há muito tempo esquecida. Hoje está nas mãos da Konami. Este é Bloody Roar. Ele era diferente de tudo. Enquanto os outros jogos de luta focavam em técnicas e artes marciais, ele adicionava algo brutal e instintivo, da onde muitas artes marciais derivam, o comportamento selvagem e animalesco. Ele fazia com que os seus lutadores se transformassem em animais em tempo real e cada personagem carregava uma fera interior. Isso não era só uma questão estética, mudava totalmente os golpes, a velocidade, a estamina e o ritmo da luta como um todo. Era rápido, violento, estiloso e absurdamente divertido por ser um jogo quebrado. Mesmo com uma base de fãs extremamente fiel, a franquia simplesmente morreu na era do Play 2, tendo seu último jogo lançado em 2003, como Bloody Roar 4. Hoje, ele é lembrado como uma das séries de luta mais injustiçadas da história, presa em uma ideia incrível que nunca teve a chance de evoluir nas mãos de uma grande companhia. Quem sabe a Konami pode resolver voltar, agora que ela está buscando remake de suas franquias antigas. Em 9º lugar, temos Conker. Conker era tudo aquilo que a Nintendo não costumava ser para a época. Um jogo que trazia sarcasmo pesado, humor adulto, violência exagerada e uma crítica constante à própria indústria dos games. Era um jogo que zombava de heróis, de clichês e até do próprio jogador,
criando personagens carismáticos e inimigos memoráveis. E talvez exatamente por isso tenha ido longe demais para sua época. Depois de 2005, após a compra da Rare pela Microsoft, Conker foi engavetado e virou participação especial, piada interna e algumas referências de memes na internet. Talvez ousado demais para existir hoje, ou talvez ousado demais para ser esquecido assim. Conker é um jogo que teria muito potencial de voltar nessa nova geração de jogadores. Até porque aqueles jogadores que talvez eram muito novos para entender Conker na sua época, também cresceram. E com isso, Conker seria um jogo ideal para o público da atualidade. Em oitavo lugar, temos Resistance. No início da geração do PlayStation 3, Resistance era o FPS exclusivo e que definia o console. Uma mistura de ficção científica, história alternativa e armas criativas, que não pareciam nada genéricas. A humanidade estava perdendo, e o jogo fazia você sentir essa sensação. Mesmo com uma mitologia rica, um universo pronto para expansão e espaço para evoluir a franquia, o último capítulo saiu em 2011, e depois disso foi um silêncio absoluto. Resistance não é aquele tipo de jogo que falhou na sua entrega, ele simplesmente foi deixado para trás. E quem sabe, a Sony pode voltar para buscá-lo, num futuro nem tão distante. Em sétimo lugar temos Prototype. Prototype entregava algo raro nos videogames, a fantasia do poder absoluto. Escalar prédios, atravessar a cidade em segundos, absorver poder de inimigos, destruir tudo no seu caminho, tudo isso com um protagonista moralmente ambíguo, quase monstruoso. Esse era Alex Mercy. Você não era o herói, era a ameaça. O último jogo saiu em 2012, sendo Prototype 2, e desde então, os fãs pedem o retorno dessa franquia pela Activision, que fazia você se sentir imparável, algo que poucos jogos conseguiram repetir. Prototype não precisava ser perfeito, ele precisava apenas continuar, o jogo que trazia o verdadeiro caos apocalíptico para a cidade de Nova York. Em sexto lugar, temos a franquia Bully. É provavelmente um jogo mais pedido da Rockstar depois de GTA e Red Dead. Uma escola viva, personagens memoráveis e uma sátira social afiadíssima, que falava sobre a autoridade, o bullying, a hierarquia e o amadurecimento dos jovens. Era pequeno em escala, mas gigantesco em personalidade. Desde 2006, nada tem sido falado. Vários boatos surgiram sobre um possível Bully 2. Nenhuma sequência, nenhum remake, nenhuma continuação. Somente o silêncio da Rockstar e pedidos incessantes dos fãs. Quem sabe um dia a Rockstar volte com essa franquia tão amada. Em quinto lugar, o queridinho da Capcom na petição dos fãs, Dino Crisis. Este era o Resident Evil com dinossauros, feito pelo mesmo criador de Resident Evil, trazendo tensão, terror, sobrevivência, puzzles e criaturas pré-históricas que transformavam corredores em armadilhas mortais. Era o survival horror puro, só que com dentes, garras e muita velocidade. Em uma época que Jurassic Park estava nas alturas, foi o momento ideal para esse jogo chegar. Infelizmente, o último jogo saiu em 2003 e não tinha nada a ver com os jogos originais da franquia. Dino Crisis 3 foi um tremendo fiasco, e mesmo com o sucesso estrondoso dos remakes de Resident Evil, Dino Crisis continua esquecido pela Capcom. Mas quem sabe, várias vezes ela já deu sinais de um possível retorno dessa franquia tão amada. Em quarto lugar, temos um definidor de gênero e um pilar absoluto para Konami. Além disso, uma série de animação amada pelos assinantes da Netflix. Castlevania não é só uma franquia, é um pilar da história dos videogames. Além de ter definido gêneros, criou personagens icônicos e ilustrações artísticas fantásticas, assim como trilhas sonoras memoráveis, influenciando gerações inteiras de jogadores. E mesmo tendo séries animadas de enorme sucesso, como comentei com a questão da Netflix, e relançamento constante de suas coletâneas de jogos, o último jogo realmente não é muito novo. Saiu em 2014 e foi um remake da série original. Castlevania ainda está vivo na cultura pop, mas morta para a indústria dos videogames. Isso soa quase irônico, dado qual que é o contexto da franquia. Mas quem sabe, agora Konami precisando reviver suas franquias, logo mais teremos um novo Castlevania, da mesma forma que a gente sempre esperou. Em terceiro lugar, temos a franquia Capcom Versus, que representa o auge do crossover de jogos de luta, com personagens lendários se enfrentando, trilhas sonoras inesquecíveis, cenários de cair o queixo e partidas caóticas que definiram gerações e torneios. Era exagerado, estiloso e inesquecível. Mesmo com relançamentos e ports, a franquia não recebe um jogo verdadeiramente novo há décadas.
tendo o último sendo Marvel vs Capcom Infinity, que infelizmente não fez muito sucesso. Porém, a franquia contém uma lista de jogos memoráveis como Marvel vs Capcom 3, Marvel vs Capcom 2, Capcom vs SNK 1 e 2 e Tatsunoko vs Capcom, que marcou muito quem pôde jogar no console da Nintendo Wii. Uma franquia gigantesca, parada no tempo e que com certeza merece a Capcom revivê-la, pois os fãs ficariam extremamente agradecidos. Em segundo lugar, temos uma verdadeira lenda dos JRPGs. Criado pela Square Enix pelas suas maiores mentes envolvidas na época, Chrono Trigger e Chrono Cross são os sinônimos da excelência. Com uma narrativa temporal, uma trilha sonora lendária e um impacto cultural que atravessou gerações, o último jogo saiu em 1999 e mais de 25 anos depois, ainda é citado como um dos maiores RPGs de todos os tempos. Chrono é um jogo que não envelheceu, tanto é que até hoje suas mecânicas são consideradas extremamente inovadoras. O tempo apenas parou para ele, e sua fanbase aguarda que ele volte a contar. Quem sabe a Square Enix nos traga essa devida surpresa num futuro não tão distante, o revival de Silent Hill. Por fim, mais uma franquia dormente e lendária para sua época. Em primeiro, temos Duke Nukem, o famoso personagem machão e memorável. Duke Nukem foi um símbolo de uma era. Atitude, exagero, irreverência. E com o tempo, um aviso. O último jogo saiu em 2011, após um desenvolvimento caótico e conturbado, e acabou não sendo a melhor forma da gente lembrar desse grande herói. Duke Nukem Forever prometeu muito e entregou pouco, e desde então, Duke deixou de ser um protagonista e quase virou apenas uma memória, mas ainda continua sendo um mito, mais lembrado pelo que representou do que por o que ele pode ser. Duke Nukem, quem sabe, ainda não tenha morrido, mas virou um completo desconhecido para toda uma geração de novos jogadores. E por isso, a 2K acredito que deve reviver esse lendário personagem, assim todos podem conhecê-lo novamente. E essas foram as 30 franquias esquecidas e que mereciam voltar. Algumas sumiram em silêncio, outras deixaram um vazio enorme, mas todas marcaram a história dos videogames de alguma forma. E agora eu quero saber de vocês. Qual dessas franquias você mais queria ver de volta? Acha que eu esqueci de alguém da lista? Comente aqui no vídeo e já deixa o like se curtiu toda essa série. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque temos vídeo novo toda semana aqui no canal. E aproveita e passa na nossa playlist, que tem vários vídeos bacanas ali, além da parte 1 desse vídeo. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço!